Oi, e aí, programador? Tudo bem? Vamos dar uma sequência no nosso projeto? Nessa videoaula, nós vamos criar o formulário para computadores. Nesse momento do desenvolvimento, nós temos o formulário criado, ou melhor, a página criada. Não é um formulário, é uma página. Ela já tem aqui o título computadores, só que ela está buscando os dados lá em laboratório. Então, nós vamos criar aqui a tabela com os campos da tabela computador e com já setando os botões novo, alterar e excluir para os processos corretos. Bom, então precisamos definir, precisamos saber quais são os campos da tabela computador para elaborar aqui e montar a nossa página. Dessa forma, nós vamos acessar o CMD para ir lá para o console MySQL. Então, CD barra invertida, CD dá um espaço X e vai com Tab até chegar na sua pasta Champ. CD espaço, se quiser colocar um MY, ele já vai direto, né? Pressiona a tecla Tab, MySQL, CDBin, e aqui MySQL, menos o root, menos P. Então eu quero acessar o console do MySQL, sendo que o usuário é root. A senha, estamos no ambiente de desenvolvimento, portanto a senha é nula, dá um Enter. E na verdade nós estamos usando o MariaDB, que é o irmão gêmeo do MySQL, é o clone do MySQL, e nenhum banco de dados. Esse nome aqui indica que nenhum banco de dados está sendo acessado. Nosso banco de dados se chama manutenção, use manutenção, perceba, ó, database changed, alterado, né? Então, acessávamos nada, agora nós estamos acessando manutenção. Demos aqui o comando showtables, lista de tabelas do banco de dados, entre elas a tabela computador. E describe computador. E olha lá, a tabela computador ela tem 16 campos, 16 linhas, né? É o resultado dessa apresentação, 16 campos. E essa tabela computador, ela não tem nesse momento nenhum registro. Então, select asterisco from computador. Olha, tivemos como resultado empty, vazio. Tá, então nós vamos criar aqui um comando insert para inserir pelo menos os dados de um computador e depois elaborarmos o comando select. Tá legal? Bom, perceba, montar um comando insert com 15 campos, porque o ID computador a gente não precisa informar, ele é auto-incremente, vai ser gerado automaticamente pelo MySQL, no caso, pelo MariaDB. Então, gerar um insert com 15 campos vai resultar num comando grande, extenso, que se nós simplesmente digitarmos aqui, a probabilidade de errarmos vai ser muito grande. Então eu vou fazer o seguinte, ó, não é obrigatório, eu vou fazer isso só para tentar facilitar um pouquinho o meu trabalho e a explicação. Eu vou pegar um outro editor, um Notepad++, eu vou deixar ele aqui do lado, ó. Vou deixar o Notepad++ aqui e eu vou construir junto com você, eu vou construir aqui o comando insert, então ele vai ser assim, ó, insert, vamos aumentar esse zoom, né? Insert into computador. Muito bem. Veja só como é que vai ficar fácil construir o comando aqui, ó. Eu tenho que abrir parênteses e fechar parênteses, e aqui dentro eu tenho que colocar a lista de campos, eu tenho que colocar todos os campos que nós vamos informar. E os campos são esses que estão aqui, ó, exatamente com essa grafia. Tá? Uma outra coisa, o comando ele vai finalizar no ponto e vírgula. Então, eu posso ir criando o comando com várias linhas, sem nenhum problema, e ele só vai ser finalizado no ponto e vírgula lá embaixo. Então, eu já vou até deixar um ponto e vírgula aqui embaixo. Tá? Então, vamos lá. Insert into computador. Vou tentar fazer da maneira mais visual possível. Então vamos copiando aqui, ó, nome, caixa alta, nome, vírgula, marca, vírgula, processador, é só copiar o que está do lado, vírgula, velocidade, RAM e HD, então velocidade, RAM e HD. Próximos campos, medida do HD, medida HD, SSD, medida SSD. Então vamos lá. Medida HD,
SSD e medida do SSD. Depois nós temos SO e versão do SO, SO, versão do SO, na verdade é versão SO, né? Tem que ser exatamente o que está escrito aqui. Placa de vídeo, monitor, conectividade e o ID laboratório. Bom, concluir a lista de campos, fecho parênteses, nós temos que ter aqui 15 campos. São 16 campos na tabela, o ID computador não vai ser informado, então nós vamos ter aqui 15 campos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfeito. Mas o comando não acabou ainda. Agora, nós vamos ter que fazer o seguinte, ó. Colocar os valores. Então, values. E aí, abre e fecha parênteses, e aqui terminaria o comando. E aqui dentro, olha, no values, nós vamos ter que colocar os 15 valores, na mesma ordem em que colocamos lá em cima. Tá? Então, olha, nome. O nome do computador é como se fosse uma etiqueta que nós colássemos no computador. Imagine, no laboratório, todos os computadores distribuídos. Aí eu tenho o computador 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Esse computador pode ter, por exemplo, as iniciais do laboratório, alguma coisa do tipo. Então, o que vai ser nome aqui vai ser uma etiqueta, o que estaria escrito numa etiqueta. Né? Olha, precisa fazer manutenção no computador do laboratório de IoT 5. Então, vamos supor que nós vamos nomear desse jeito. Então, aquele computador, teríamos o IoT 1, IoT 2, IoT 3, tem 10 computadores na sala, até o IoT 10. Então, vamos pegar aqui, ó, o IoT 1. O nome do computador, IoT 1. Nome, vírgula, qual é o processador, desculpe, a marca. Então tem que seguir exatamente a mesma ordem aqui. Olha, esse computador poderia ser comprado de uma fábrica, de uma dessas marcas grandes que tem, poderia ter sido montado, mas vamos pensar numa marca grande, só que eu não vou criar aqui, ó, eu não vou usar nomes de marcas que existem, porque nós não temos os direitos, né? Então eu vou inventar. Então vamos chamar aqui, por exemplo, de TechComp. Né? Criamos agora, compramos computadores da marca TechComp. Terceiro, processador. Então, aqui nós teríamos que indicar qual é o nome do processador apenas, né? E a gente sabe que tem processadores no mercado e eu também não quero utilizar alguma coisa que exista. Então, vamos chamar de TechProc, o ProcTech, né? Pode inventar aí, tá? Ou se você quiser utilizar no seu projeto nomes de processadores, de marcas de computadores que existem, tudo bem. Só que eu vou deixar desse jeito, porque aqui, né, não posso utilizar marcas registradas. Perceba o seguinte, ó, que nome, marca e processador são campos do tipo varchar, portanto são textos com no máximo 20 caracteres. Quando nós formos informar a velocidade, nós temos que esse campo é do tipo decimal 4.1. O que significa isso? Primeiro, que é um campo numérico, portanto ele não vai ser informado entre aspas. E 4.1 significa que o tamanho total do campo tem 4 posições. Então, por exemplo, ó, uma posição, 2, 3, 4. Ele tem 4 posições. E o que é esse vírgula 1? Que uma delas é casa decimal. Então, eu vou representar aqui com 9 qualquer número. Poderia ser qualquer número. Ponto 9. Então, eu tenho um número qualquer, obrigatoriamente o ponto, e um número qualquer. Por exemplo, 5.4, 8.3, 10.5, o número máximo seria 99.9. Tá? Então, um campo decimal 4,1 tem essas características. Então, vamos colocar aqui que ele tenha, por exemplo, 7.5. Tá? 7.5. Vírgula, próximo campo. Quanto que ele tem de memória RAM?
Perceba que memória RAM é um campo inteiro. Então, é um número inteiro sem casas decimais. Por exemplo, tem 32 de memória RAM. Depois, o próximo campo é o HD. Perceba que HD é um número inteiro também. Então, vamos supor que ele tenha um HD de 1. Mais 1 o quê? Então, o próximo campo é o medida HD. Então, nós estamos seguindo a mesma ordem aqui, que é essa ordem aqui. Medida HD é um campo do tipo varchar. E ele tem duas posições. Então, por exemplo, ele tem 1 terabyte. Tá? Então, 1 no campo HD, que é o tamanho do HD, e TB, terabyte, no campo medida do HD. A mesma linha de raciocínio para SSD e medida do SSD. Então, vamos supor que ele tenha 500 de tamanho de SSD. E qual que é a medida? Vou diminuir o zoom um pouquinho aqui, ó. Vamos supor que ele tenha 500 gigabytes de SSD. Então, preenchemos mais esses dois campos. Depois, qual que é o sistema operacional? E aí nós temos uma quantidade grande, né? Grande não, temos alguns sistemas operacionais. Vamos dizer que é um Windows. Depois nós temos qual é a versão do sistema operacional. Então, imaginemos que o computador 1, lá no laboratório IoT, é o computador 1, que ele tenha o Windows versão 10, por exemplo. Bom, ô Wagner, por que você está colocando a versão entre aspas? Porque versão é do tipo varchar, para a gente não se esquecer. Tá legal? Bom, depois nós temos aqui, ó, placa de vídeo, a mesma coisa. Qual é o modelo da placa de vídeo, etc e tal. Tem modelos aí no mercado, tal, eu não vou criar nenhuma, não vou citar nenhuma que existe, eu vou criar aqui uma Videotheque e supondo que essa é um monitor, uma placa de vídeo que está aí no mercado. O monitor, a descrição do monitor. Então, eu vou dizer que ele é um monitor de 15 polegadas. Tá bom? Tudo bem? Depois nós temos a conectividade. Como é que esse computador faz conectividade? Eu vou dizer que ele usa Wi-Fi para fazer conectividade. Ele tem plaquinha Wi-Fi. E, por fim, em que laboratório que ele está alocado. Olha, quando nós começamos a construir esse insert, nós falamos que ele faz parte do laboratório de IoT, né? Internet das Coisas. Mas eu preciso informar qual que é o ID do laboratório. Então aqui, vamos dar o comando select, asterisco, from laboratório, e perceba que o laboratório de IoT, ele tem o ID 3. Então, voltando lá no comando, nós vamos colocar aqui um 3, que é o ID do laboratório, que é o último campo, e aí o nosso comando estaria completo. Tá? Eu fiz bem passo a passo aqui, e nós só vamos fazer a seguinte checagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 nomes de campos. Então, nós temos que ter 15 valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pelo menos em relação à estrutura do comando, está tudo certo. Como é que a gente faz agora? Seleciona tudo isso, dá um Ctrl C, copiar, vem para cá e um Ctrl V. No meu caso aqui, ó, por causa do Windows, da versão do Windows, ele está dizendo que o texto tem várias linhas, se eu quero colar assim mesmo. Aí uma observação, olha, esse comando todo, ele finaliza aqui no ponto e vírgula final. Então vai dar tudo certo, porque aqui no MySQL, no caso MariaDB, eu posso ir construindo o comando em várias linhas, mas finaliza só no ponto e vírgula final. Então colar assim mesmo, ele colou exatamente igual, e quando eu dei um comando, ele deu um errinho aqui, ó, placa de vídeo e uma coluna não conhecida na lista de campos. Eu acho até que eu sei o que é, porque o nome correto é placa vídeo. E aqui, na hora que eu construí, eu coloquei placa de vídeo. Então, é só corrigir, não é placa de vídeo, é placa vídeo. Volta para cá e executa o comando novamente. Copia, cola e veja que deu um query OK
nosso comando foi executado com sucesso. Quanta coisa para poder cadastrar um computador, né? Tranquilo. Agora nós vamos lá, ó, select asterisco from computador, enter, e tá aqui, ó, a lista. No meu caso, aqui no meu Windows, eu consigo mudar o zoom aqui do console pressionando a tecla Ctrl e o roller do mouse. Consigo aumentar o zoom, diminuir o zoom. Veja se você consegue fazer isso aí também. Se conseguir, dependendo da tua versão do Windows, ok, tranquilo. Se não conseguir, não tem problema não. O importante é que está tudo aqui sendo apresentado. Ele só vai ficar meio bagunçado desse jeito. Mas olha, o resultado deu certinho. Então, o que nós queremos? Nós queremos criar um comando select que tenha essa estrutura. A diferença é que aqui, ao invés de aparecer 3, que apareça, vou aumentar o zoom agora, apareça o laboratório, o programação IoT, que é o ID 3. Então essa é a primeira diferença. E a segunda é que nós vamos dar um nome, um título para cada uma dessas colunas, que vai nos facilitar na construção dos nossos códigos PHP. Tá? Então, já temos aqui um comando, um computador cadastrado, e agora nós vamos trabalhar no select para a construção dessa visualização dos dados para colocarmos aqui na página computadores.php. Mas, como o assunto se estende, nós paramos por aqui essa videoaula, voltamos daqui a pouco na construção do select. Tá legal? Então, até daqui a pouquinho, nós já voltamos.